Você já tentou jogar limpo com quem só joga sujo? Já percebeu como, às vezes, repete a mesma reação quando alguém te manipula? Você busca agradar, cede nos detalhes, finge não se importar. Diz, tudo bem, mesmo com vontade de gritar. Diz, tanto faz, quando queria dizer, não mexe comigo. E assim, entrega território sem notar. Dói admitir. Você só se defende depois. Só percebe depois. Só pensa na resposta, na coragem, no corte certeiro quando já é tarde. A dor do arrependimento que vem depois é uma dor seca, solitária. Você se pergunta, baixinho, até quando vou deixar? É aqui que começo, porque o ciclo é silencioso. Você não nota quando começa, quase nunca percebe quando termina. No meio do caminho, você vai dando o benefício da dúvida, racionalizando gestos, relevando comentários, perdoando o imperdoável, tudo para evitar conflito, perda, constrangimento. E no fundo, para evitar o risco de se sentir sozinho. Você não é fraco. Você não é ingênuo. Você é treinado desde cedo para confiar, para ser razoável, para acreditar que o mundo responde na medida da sua honestidade. Mas existe um tipo de pessoa que não joga pelo mesmo livro de regras. Manipuladores. Gente com a elegância da lábia e o veneno escondido num sorriso fácil. Eles sabem onde atacar. Eles leem teus defeitos, tuas ilusões, tuas vontades, antes mesmo de você falar. São caçadores psicológicos, predadores sociais, atores sem remorso. E você, insistindo em acreditar no bom senso, em apostar na palavra, na promessa, no olhar, segue ensinamentos antigos. Confie, compreenda, seja justo. Só que esse jogo não é justo. Quem manipula não luta para o bem comum. Quem manipula quer desestabilizar, dominar, controlar. Você percebe as pequenas armadilhas, mas se recusa a admitir o tamanho delas. Rir de si mesmo, bancar o desapegado. Acreditar que não faz tanta diferença. Só que faz. E quanto mais você faz de conta que não dói, mais fácil se torna a próxima manipulação. Você vira presa fácil, não porque seja menos inteligente, mas porque se recusa a ver a malícia alheia sem sentir vergonha por isso. A contradição psicológica está aí. Você, tão sensível para perceber nuances, é o mais vulnerável à manipulação sutil. Você, tão analítico, às vezes ignora o sinal vermelho porque não suporta a ideia da má-fé. Você, tão bem intencionado, recua na hora errada por medo de parecer cruel. No fundo, é sua fé nas pessoas que te faz repetir o ciclo, o medo de estar sendo injusto, o medo de errar o alvo, o medo da autocondenação. Pausa. Pense em cada vez que você saiu de um ambiente pesado, com aquela sensação de ter sido sugado, usado, vencido no argumento. Pense em cada conversa em que teve que se reinventar, se explicar além da conta, duvidar da própria visão porque alguém soube inverter papéis diante de todos. Decidiu que não ia mais cair, mas caiu, mais uma vez, e mais outra. Porque no fundo existe uma força em você que luta para salvar o outro da própria sombra, mesmo quando é você que está afundando. E aí está o detalhe perverso. Manipuladores se alimentam do teu desconforto de confrontar o feio no outro. Eles riem por dentro quando você racionaliza, volta atrás, pede desculpas por um erro que não cometeu. Eles aprendem com tua tolerância. E você, nesse jogo, perde acesso às tuas próprias armas de autodefesa. Se torna espectador do próprio teatro, fica refém de uma cortesia que é só a casca do medo. E quando não aguenta mais, se culpa por não ter cortado antes, por não ter lido o jogo antes. É um ciclo que esgota não o corpo, mas a dignidade. Será que você tem mesmo medo de conflito? Ou medo de descobrir toda a verdade sobre quem manipula e quem permite ser manipulado? Será que a tua bondade é refém ou escudo? Será que já se perguntou o que é pior? Ser submisso consciente ou agressivo envergonhado? A pergunta. Poucos fazem. Você se faz?
Sabe aquele conselho que tanta gente dá, não deixe que tirem sua paz? Sabe o que está por trás dele? Uma verdade dura. Você não perde a paz apenas pelo outro te manipular. Você perde a paz toda vez que abre mão da própria verdade para evitar desconforto. E isso, cedo ou tarde, volta contra você. Por isso, uma verdade desconcertante. Só vence manipuladores quem aceita primeiro toda a profundidade do próprio desconforto. Quem olha para a própria vergonha sem querer justificar, para a própria sensibilidade e poder sem querer se enquadrar nos padrões alheios. Um conselho mal interpretado. Ser do bem basta, não basta. Para sobreviver nesse jogo, é preciso ser justo, mas também desconfiado. Ser sensível, sem ser cego. Ser analítico, sem ser vacilante. Ser compassivo, mas nunca auto-ilusório. E se eu te disser que há técnicas, verdadeiras táticas de Maquiavel, não para você se tornar frio, mas para proteger sua integridade nesse teatro, não é sobre virar manipulador do mal, mas sobre não ser mais presa fácil do sistema psicológico deles. Ao longo deste vídeo, você vai enxergar os bastidores do teatro dos manipuladores. Vai entender por que cede, por que hesita, por que repete. Vai aprender não só a defender, mas a virar o jogo, com consciência, não com crueldade. Mas tudo isso só faz sentido se você aguentar ficar, se não fugir, se tiver coragem de olhar para o lado obscuro, tanto do outro quanto o seu. Vai doer um pouco. Vai libertar muito. Agora, se te incomodou até aqui, é sinal de que existe algo vivo. Curta, inscreva-se aqui. Sim, faz diferença. Porque se você não se proteger, outros não vão te proteger. Porque por mais difícil que pareça, aprender a superar manipuladores é também aprender a não se manipular nunca mais. O teatro está pronto. A cortina vai subir. Só não sei se você vai aguentar ver até o fim. Se ficar, eu prometo, vai sair mais forte do que entrou. Se não fugir dessa vez. Você já percebeu como manipuladores não vestem uniforme? Não chegam com legenda dizendo quem são. Muitas vezes, eles se apresentam como alguém confiável, solícito, gente fina. Falam baixo, escutam até mais do que deviam, elogiam na frente de todos. No começo, o que sentem por você parece admiração, mas quando você observa bem, com sinceridade incômoda, vê que o olhar deles pesa, vigia e calcula. Você sente, mas não sabe explicar. Instinto, intuição, sensação de mar revolto mesmo com céu azul. Ninguém acredita quando você diz, porque manipuladores são quase sempre invisíveis para quem olha rápido demais. Só que você sente, pausa e pensa. Quantas vezes já saiu de uma reunião com a sensação de que algo estava fora do lugar? Na conversa com aquele colega que sempre tem razão, mas nunca se compromete. No diálogo com o parente que te pede um favorzinho, usando frases doces, mas te faz sentir culpado se tentar dizer não. E você diz sim. Mais uma vez. Não sabe bem por quê. Só para não criar atrito, só para não ser chamado de egoísta, só para não ser difícil de lidar. Lembra daquele amigo que te pede ajuda sempre, mas nunca parece estar disponível quando você precisa? Ou daquele chefe que elogia seu desempenho, mas joga responsabilidades extras na sua mesa só porque você dá conta de tudo? Manipuladores vivem de medir o quanto você suporta antes de romper. Eles testam seus limites como crianças testando cercas. E aqui mora o nó. Não são só os outros. Todo mundo, em algum grau, já foi manipulado e já manipulou, nem sempre por maldade. Mas os manipuladores profissionais criam um ciclo. Na primeira vez é pequeno. Você cede um pouco, só hoje. No segundo pedido, é maior. Uma desculpa convincente aqui, um elogio ali. Você é tão compreensivo. Ninguém me entende como você. Eu até tentei, mas sem você fica impossível. Quem escuta isso pode até saber que está sendo puxado para um papel que nunca quis, mas tem medo de decepcionar.
Você já aceitou ficar até mais tarde no trabalho porque alguém fez cara de derrota e disse: "Não consigo sem você"? Quantas vezes já aceitou levar a culpa para não estragar o clima no grupo? Quantas vezes deixou passar uma mentira porque denunciar seria desestabilizar o status quo? Não foi só sobre o pedido ou sobre o favor, foi sobre a culpa, o constrangimento, o terror sutil de parecer frio, insensível, difícil. O manipulador não se aproxima de qualquer um. Ele sente quem tem medo de decepcionar, quem tem medo do confronto, quem tem excesso de empatia. Ele descobre seus medos mais rápido do que você e usa sem dó. Se você reage, ele inverte a culpa. "Eu só queria te ajudar. Você entendeu errado. Como você pode pensar isso de mim?" Você fica com vergonha de contestar e, de quebra, ainda precisa consolar quem foi pego no flagra. Tem aquela mensagem no grupo da família, cheia de indireta, nunca dita claramente. Só pessoas que sabem do contexto entendem, e mesmo assim, ninguém fala nada, porque responder seria alimentar o escândalo. Então você finge que não viu, mas sente. No trabalho, aquele colega que sugere uma brincadeira sobre você na frente dos outros torce, distorce, desmoraliza. E se você reage, é só brincadeira, que exagero o seu. E assim o mundo vai ficando cada vez mais confortável para quem manipula, cada vez mais desconfortável para quem sente. A escola é o primeiro treino. Lembra daquele colega que fazia o grupo rir às suas custas? Ele usava o riso coletivo como escudo. Sabia que você, por dentro, iria se calar para não ser ainda mais alvo. Crescendo, esses padrões evoluem. Na adolescência, o grupo decide quem é legal, quem é estranho, quem merece aprovação. Quem tenta discordar, perde lugar no círculo. A manipulação é sofisticada, silenciosa, coletiva, travestida de sentimento nobre. Mais tarde, surge a chantagem de quem se faz de vítima para te colocar em uma posição de salvador eterno. Pessoas que vivem por crises, sempre esperando que você resolva ou seja o ombro. Você sente a obrigação de ajudar. Recusa é quase pecado. Só que quanto mais você faz, mais dependência cria. E quanto mais dependência, menos liberdade. Às vezes, o manipulador é quem você mais ama. Parente, parceiro ou parceira. Está naquela frase que explode sem aviso: "Se você me amasse de verdade, faria isso." Ou no medo sutil, incutido: "Não vou te segurar, mas saiba que vai se arrepender." Você repensa, revê decisões, calcula as consequências emocionais que seriam responsabilidade do outro, mas acabam caindo sempre no seu colo. Por que é tão difícil romper esse ciclo? Porque boa parte do seu senso de identidade foi forjado tentando encaixar expectativas, não decepcionar, ser aceito. Manipuladores não criam o seu medo. Eles apenas ampliam o que já existe. Eles olham para suas inseguranças e jogam luz nelas como se fossem defeitos inaceitáveis, argumentando: "Você precisa melhorar. Você é muito sensível. Está exagerando." Mais sufoco. Você ouve a frase: "Nossa, você é bonzinho demais", e acha que é elogio. Ela é veneno. Quem manipula percebe exatamente onde você não suporta confronto. Você tenta ser razoável, mas o razoável só existe quando há respeito nos dois lados. Quando um lado joga sujo e o outro faz de conta que não viu, não há negociação. Há tortura psicológica. Exemplo simples. Na reunião, você expõe uma ideia inovadora. Um colega, minutos depois, se apropria e diz como se fosse dele. O chefe sorri, bate palmas. Você sente raiva, mas hesita. Vou parecer mesquinho, ciumento? Não sei explicar direito. Talvez seja só impressão. O manipulador conta com essa dúvida, essa hesitação. Ele não precisa vencer no argumento, só precisa te calar pelo constrangimento. E na amizade, você paga jantares, empresta dinheiro, faz favores. Nunca é suficiente. Um dia diz não e ouve:
Achei que pudesse contar com você. Você se sente traidor, tenta compensar. O ciclo se repete como um jogo de cartas marcadas, no qual você embaralha tudo, menos a culpa. A sensação de impotência é grande. Você se sente inteligente, percebe tudo, mas demora para reagir. Você se pergunta, que tipo de pessoa eu sou que vejo o problema, mas não paro o ciclo? E a resposta dolorosa é, você não é fraco, você é humano, e por isso é altamente treinável. A manipulação existe há séculos. Maquiavel já escreveu sobre isso. Os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. O manipulador sabe. Tua reputação, teu afeto, tua estima são moedas preciosas, e ele negocia sem escrúpulos. Você já percebeu como, mesmo sabendo de tudo isso, você hesita antes de agir? E se fizer papel de ruim? E se perder aquele grupo? E se complicar para sempre o ambiente? O manipulador usa a sua dúvida contra você. Ele não precisa ameaçar diretamente, só plantar a incerteza. Isso basta. Se você desconfiar de si, já perdeu metade da força. E tem mais. Às vezes, o manipulador faz um favor para você. Ajuda, protege, salva. Com isso, cria uma dívida emocional invisível. Ele pode não cobrar no início. Aguarda o melhor momento, geralmente quando você já está enfraquecido ou emocionalmente dependente. E então, a conta chega como um peso impossível de não pagar. O laço aperta. Você troca gratidão por submissão. O ciclo é sutil. Você não percebe todos os passos, silencia uma mágoa aqui, ignora uma injustiça ali, justifica o injustificável lá na frente. Vira rotina. Quando percebe, perdeu voz, espaço, força. O preço para romper esse padrão? Medo de ser rejeitado, exposto, isolado, medo de arrancar a máscara e ver o que sobra do vínculo. Mas só existe liberdade na lucidez do desconforto. Tem gente que olha para tudo isso e pensa, prefiro ser manipulado do que perder essa relação. Tem gente que muda o jogo a partir de uma decepção devastadora. Tem gente que só aprende depois de perder o chão, a paz, a calma. E você? Será de qual grupo? Você vai até o fim do vídeo ou vai parar aqui quando a verdade começar a incomodar? Manipuladores costumam sobreviver onde a verdade é desprezada, a dúvida é incentivada, o silêncio é premiado. Se você reclama, é difícil. Se faz questão de justiça, é exagerado. Se resolve por conta própria, é egoísta. O sistema social nunca facilita para quem quer romper laço com manipulador, porque quem rompe ameaça outras manipulações ainda ocultas. É difícil, eu sei, mas é aqui que a virada começa. Quando você percebe que o desconforto de contestar é menor do que o desgaste de ceder, que a frustração momentânea é menor do que o vazio de não ser você mesmo por medo de perder alguém, que ser difícil por um momento é melhor do que viver fácil a vida toda, para o outro, não para si. Amanhã, alguém pode te pedir um favor que você sabe que não quer fazer, pode te provocar em público, pode fingir que não entende o teu limite só para te obrigar a explicar de novo um não que deveria ser suficiente. Lembra de tudo isso quando acontecer. Ninguém está imune, mas quem está atento já sai do estado de hipnose. Você sabe como o ciclo costuma terminar, com você no banco dos réus emocional, tentando justificar o que sente, explicando o evidente, implorando para ser interpretado com a boa intenção que teve desde o início. Você se gasta, se encolhe, se apaga. O manipulador segue para a próxima presa. O que você vai fazer dessa vez? Vai permitir que esse episódio se repita como sempre ou vai, finalmente, reconhecer que manipulação não desaparece com bondade, desaparece com lucidez e limite? Quero que você veja. Ninguém se liberta de manipuladores mergulhando em ressentimento. A saída está na consciência brutal dos próprios padrões e na decisão fria e firme de não jogar mais esse jogo. Isso começa agora.
Talvez com um incômodo, talvez com raiva, talvez com vontade de questionar muita coisa, inclusive este vídeo. O que importa é que se você chegou até aqui, já está entrando em um estágio de resistência real. E caso queira mesmo aprender a superar, não só teorias, mas técnicas vivas, testáveis, táticas legítimas de Maquiavel adaptadas a quem tem alma sensível, fica comigo até o fim. Se conseguir encarar, se não fugir dessa vez, garanto, você nunca mais será visto como presa fácil, nem por manipulador sorridente, nem por fantasma do teu próprio medo, mas só se tiver coragem. Está preparado para o próximo passo? Você assistiu até aqui porque algo em você sabia que era hora de parar de fugir da própria coragem. Talvez tenha identificado milhares de pequenos episódios e agora sente um peso novo no peito. Mistura de tristeza, raiva, vontade de mudança. Não nega mais o que sente, mas talvez ainda não saiba o que pode fazer agora com tudo o que sentiu. É nesse espaço entre dor e clareza, entre medo e decisão, que nasce o verdadeiro poder. O desejo de se transformar, de parar de repetir velhos ciclos como se não houvesse alternativa. Dói perceber o quanto o medo de rejeição te impediu de ser fiel a si mesmo. Assusta saber que a passividade que te protegeu do conflito também te acorrentou à manipulação alheia. Sei que é tentador querer logo uma fórmula mágica, uma ação instantânea que resolva, destrave, vingue pelo tempo perdido. Mas não existe atalho para a autodefesa real. O que existe é um plano prático possível, feito de pequenas e profundas decisões diárias. Não para se tornar alguém que não sente, mas para se tornar alguém que sabe sentir, afirmar e sustentar a própria verdade diante de qualquer um, até de quem tenta derrubá-la. O primeiro passo, aceitar o próprio incômodo. Parece simples, mas não é. A tendência espontânea é negar, racionalizar, abafar, culpar a si mesmo, duvidar do próprio julgamento, pentear memórias em busca de justificativas para o outro. Quero que, a partir de hoje, você faça o contrário. Quando notar o menor desconforto em alguma interação, não fuja, não minimize. Não se traia tentando ser uma boa pessoa. Reconheça, isso mexeu comigo, algo não está certo, minha intuição está me alertando. Esta, sim, é a verdadeira bússola. Pratique o silêncio estratégico. O manipulador se alimenta da sua pressa por se explicar, justificar, agradar. O silêncio aqui não é passividade, é estratégia. Espere, respire. Deixe que o outro revele ainda mais do próprio jogo enquanto você observa. Ao não responder imediatamente na defensiva, ao não preencher o espaço com desculpas, você aumenta o desconforto do manipulador e descobre o que ele realmente busca: domínio, culpa, dependência ou retração. Quietude não é fraqueza, é poder para quem aprende a escutar além das palavras. Delimite o seu espaço como um ritual diário. Não espere um grande confronto para aprender a dizer não. Comece com pequenas escolhas. Aprenda a perceber onde termina o seu dever real e começa a carência do outro. Toda vez que se sentir no papel de salvador ou de culpado, faça a pergunta: de quem é essa responsabilidade? Se não for sua, devolva mentalmente ao dono. Você pode treinar esse hábito com gestos mínimos, dizer que não pode, explicar sem agressividade, sustentar pausas mesmo que o outro insista. O limite deve ser praticado como quem aprende a andar, devagar, com firmeza, tropeçando, mas nunca parando. Olho por olho, não. Espelho por espelho, sim, não se vingue. Vingança alimenta o ciclo, não o interrompe. A resposta não é pagar o manipulador com a mesma moeda. É refletir, como um espelho, a realidade do que está sendo vivido. Diga o que vê, mesmo que seja simples. Essa maneira de falar me faz mal. Não concordo com esse tom. Prefiro me afastar dessa conversa. Quem manipula não suporta quem descreve com calma o próprio sentimento e impõe um mínimo de ordem ao caos do outro. Sem gritar, sem acusar, só expondo.
Construa pequenas redes de apoio. Isolamento é terreno fértil para manipulação. Não tente resolver tudo sozinho. Procure, nem que seja um único amigo, colega, familiar, alguém em quem confie para dividir suas dúvidas sem medo de julgamento. Às vezes, só o ato de narrar o que está vivendo permite que você veja o absurdo e o padrão, escutando de fora a história que tende a repetir para si mesmo. Amigos não resolvem tudo, mas sustentam o processo interno de reforçar sua verdade. Conversas mudam destinos. Invista em autoconhecimento técnico. Você pode e deve estudar mais sobre manipulação, técnicas de comunicação, assertividade, não por paranoia, mas para ter clareza das dinâmicas que te rodeiam. Assista vídeos, leia materiais, procure grupos, permita-se aprender novas estratégias que não passam por agressividade ou frieza, mas por maturidade relacional. Busque palavras para o que sente. Ampliar o vocabulário emocional é ampliar as opções de ação. Saia do piloto automático, transforme sentimentos em mapas. Crie, se quiser, uma lista pessoal dos principais gatilhos e padrões que percebe em si mesmo. Aquelas situações, frases ou pessoas que constantemente ativam em você a sensação de impotência. Escreva, reflita, desenhe essas dinâmicas. Quando puder olhar para fora, já terá o mapa seguro para não se perder tão fácil. Agir é sobreviver com autenticidade. Reconheça, haverá momentos em que você será machucado novamente. Mas com o tempo, seu tempo de resposta será mais rápido. Seu ciclo de culpa será menor. A vergonha dará lugar à consciência. Gradativamente você vai notar que não se dobra mais a qualquer pressão. Não corre mais para salvar quem te drena. Não se esconde quando sua posição é justa. Você aprenderá a sustentar o desconforto de ser autêntico. Você vai perceber que o medo de perder manipuladores é, na verdade, medo de perder a ilusão de aceitação. E quando se olhar no espelho, vai saber, perdeu muito, mas ganhou mais ainda. Ganhou respeito próprio. Ganhou um espaço interno onde ninguém mais entra se não for convidado. Ganhou força para não se culpar por sentir o que sente. Ganhou a liberdade de ser sincero com o mundo e mais ainda com você mesmo. Essa transformação não acontece de uma vez. Cada passo vai doer um pouco, mas aliviar muito mais. A cada pequeno não dito, a cada limite sustentado, a cada silêncio estratégico ou verdade exposta, você conquista uma camada de proteção que só a maturidade traz. Deixa de ser palco para o outro atuar e passa a ser autor da própria narrativa. É preciso ter coragem para virar o jogo, mas coragem não é ausência de medo. Coragem é sentir medo, mas mesmo assim agir, mesmo assim falar, mesmo assim sustentar sua própria visão. O grande segredo dos manipuladores é acreditar que você nunca vai mudar, nunca vai contestar, nunca vai deixar de priorizá-los. Prove que estão errados. Prove, principalmente para si, que você cresceu. Se chegou até aqui, algo já mudou no seu olhar. Você pode ainda não ver, mas sente. Está menos disposto a pagar o preço do autoabandono. Está mais atento. A resistência começou, e começa justamente reconhecendo o valor de cada pequeno passo rumo à sua integridade. Agora, quero te ver em ação. Experimente, já nas próximas 24 horas, aplicar pelo menos uma dessas estratégias. Anote o que sentiu, o que pensou, onde hesitou, onde avançou. Compartilhe aqui nos comentários a sua experiência. Pode ser anônimo, pode ser breve, pode ser só uma palavra. O que importa é não calar mais. O que importa é não se esconder, mesmo que a voz ainda trema. Curta este vídeo se algo te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva, porque esta comunidade nasceu para gente que pensa, sente, cai, mas acima de tudo, se levanta. Aqui, você nunca está sozinho. Aqui, nossos medos viram pontes para a coragem de verdade. Transforme seus sentimentos em ação.
Não importa o tamanho do passo, contanto que seja em direção à sua autenticidade. Se você chegou até o fim, não é o mesmo de quem começou. E se conseguir não fugir dessa vez, pode apostar. Ninguém vai te manipular como antes. Agora é contigo. Seu próximo passo vai ser qual?